Salve, salve galera! Hoje a gente vai estar conversando sobre lipídios, uma molécula orgânica que é bem provável que você saiba que ela seja uma molécula apolar, ou seja, insolúvel em água. Lipídio, um conteúdo aí de bioquímica que adora cair em provas de vestibular, então já vai deixando o teu like aí para fortalecer nossa amizade e claro, qualquer dúvida e qualquer material que você queira, solicita aqui ou nos comentários ou também na descrição nos grupos do WhatsApp que inclusive você pode entrar. Beleza? Deixou o like? Então vem comigo. Lipídios são hidrocarbonetos insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos. Então, cloroformo e acetona acabam aí também dissolvendo o lipídio. Geralmente, quando a gente fala em lipídio, a gente logo se reporta a questão de óleo e gordura ou a questão de fosfolipídios da membrana plasmática, que aqui para nós é o que mais cai em prova de vestibular. Mas, nessa aula aqui eu também vou abordar outros pontos acerca da bioquímica desta molécula, tá? Esse slide aqui eu posso mandar para você, então você não tem que anotar nada durante a aula. Só preste atenção, ok? Não possuem uma identidade química definida, mas apresentam longas cadeias hidrocarbonadas ou de anéis benzênicos. Isso mesmo. Alguns livros até chegam a dizer que lipídio é praticamente moléculas insolúveis em água, mas essas cadeias aí hidrocarbonadas é o que vai, de fato, caracterizar o grupo dos lipídios. E a maioria dos lipídios possui ácido graxo. E um ácido graxo muito grande, formado por vários carbonos e hidrogênio e um radical hidroxila. E esse radical hidroxila vai ser importante porque vai deixar esse ácido graxo meio que com uma estrutura anfipática ou anfifílica, ou seja, uma grande extremidade hidrofóbica e uma cabecinha ali, uma regiãozinha hidrofílica, que justamente é o grupo carboxila. Beleza? Então tá aí o nosso ácido graxo gigantesco. E eu sei, antes que você pergunte aí qualquer coisa, os lipídios são mais energéticos do que os carboidratos? Na verdade é porque o lipídio é muito grande. Então, pelo fato dele ser muito grande, e sem contar de que quando acontece a hidrólise do lipídio, ocorre a produção de acetil-CoA, o acetil-CoA já pode entrar dentro do metabolismo lá do ciclo de Krebs e produzir energia. Só que os lipídios também são importantes para o processo de gliconeogênese. Então, esse acetil-CoA, de repente, pode se converter em algum grupo cetona, cair na corrente sanguínea e ser transportado pelo sangue, ou ele também pode acabar se convertendo em uma molécula de lipídio, de carboidrato, no processo de gliconeogênese lá que acontece no seu fígado. Tá? Gliconeogênese, processo de conversão de moléculas aglicanas em carboidrato, ok? Longa cadeia hidrocarbonada, apolar e um grupo funcional polar, carboxila, que foi esse grupo que eu falei para vocês agora há pouco. Então, todas as vezes que vocês escutarem o nome de lipídio, mano, marca lá a opção ácido graxo. Mas cadê o glicerol? Engasguei aqui. Cadê o glicerol? Cadê o glicerol? Calma, que o glicerol tá dentro de um grupo de lipídios aí chamado de glicerídeos. Olha o nome, glicerídeo, porque tem glicerol, meu filho. Mas não tem só glicerídeos não, tem outros tipos de lipídios que eu vou estar comentando para vocês aqui hoje. Então, essas informações aqui são informações bem contextuais do que seja a natureza do lipídio e a organização de um ácido graxo, que é uma molécula gigantesca aí, formada por vários carbonos. Os livros, eles realmente mudam os valores desses carbonos, como por exemplo, aqui em uma referência de ensino superior que eu estou vendo, ele possui de 4 a 36 átomos de carbono em uma cadeia linear, como você pode ver nessa imagem aí linda e maravilhosa. E claro, ele exerce várias funções, só que tem funções que são esquecidas, como por exemplo funções hormonais. Alguns lipídios aí eles compõem hormônios da tireoide e até hormônios das gônadas. Então, os lipídios não têm só função energética e estrutural, lembra também aí função hormonal, que inclusive adora perguntar isso em prova de vestibular, e logo a sua função estrutural, principalmente porque a membrana plasmática das células vai possuir o fosfolipídio
E detalhe, existem diversos grupos de fosfolipídio, é porque da aula de bioquímica para ensino médio é meio complicado, porque muita coisa pula, porque na verdade existem diferentes tipos de fosfolipídios que compõem a membrana plasmática. O esfingolipídio é um tipo de fosfolipídio abundante aí na membrana plasmática, sem contar que tem o colesterol, que também é um tipo de lipídio do tipo esteroide, que também vai ser um dos principais componentes da membrana plasmática. Nossa, Patrick está falando um monte de coisa. Anote, meu amigo, anote, você que lute. Tem que anotar, que a internet aqui tem que ser informação rápida, anota. Volta ao que eu falei e anota. Solta esse celular, para de ficar aí mexendo nas coisas e anota o que eu estou falando. Eu falei para vocês que o slide aqui é só pedir que eu mando. Então anota essas informações que eu estou falando paralelas, tá? E aí tá uma informação que adora perguntar em provas de vestibular, inclusive colocando diferenças de ácidos graxos saturados e insaturados. Como você pode perceber, o ácido graxo insaturado ele possui dupla ligação entre carbonos. Pode ter mais? Pode ser de repente um ácido graxo poliinsaturado, monoinsaturado, beleza? E o ácido graxo insaturado é literalmente aí dos óleos vegetais. Já aquela gordura que você conhece animal, saturada, uma vez que não possui ligações duplas entre seus carbonos. Aqui, gente, olha, é para vestibular, tá ligado? Para vestibular mesmo aqui, na dura. Muitas vezes perguntam isso aqui para vocês em provas. A diferença também em alguns outros quesitos do ácido graxo saturado e do insaturado. Então, não possui dupla ligação, o ácido graxo saturado. Geralmente são sólidos, gorduras de origem animal, como eu falei agora há pouco, e ricas em ácidos graxos saturados. A observação para ácido graxo insaturado é a seguinte: possui ligação dupla, geralmente são líquidos. Óleo de origem vegetal são geralmente ricos em ácido graxo insaturado. Patrick, um ácido graxo insaturado pode se tornar saturado? Pode. Tem um processo chamado de hidrogenização, ao qual faz essa conversão, inclusive na produção de margaridas. Patrick, por que acontece também de ficar aquele mau cheiro do óleo e tudo mais? Isso tem a ver também com a hidrólise que acontece com esse ácido graxo, juntamente com o grupo glicerol, que fica se separando e dá esse cheiro horrível. Bicho, lipídio é muito louco, velho. É muito louco mesmo. E se tu não deixou o like aí, vai deixando, porque senão você vai ficar cheio de tecido adiposo. Uma vez que o tecido adiposo é um tecido aí que armazena lipídio, ácido graxo em nosso corpo. E como a principal fonte de energia é o carboidrato, o lipídio acaba sendo muito armazenado. Então você tem que ter uma alimentação aí balanceada em gorduras, porque senão ela vai ser estocada e você vai ficar com uma grande camada, que eu não vou dizer qual é o nome, porque talvez soe com preconceito, mas uma camadazinha lá na sua barriga de gordura e você vai ficar com aquela palavrinha que começa com G, tá? E é claro, existem ácidos graxos que são saturados e ácidos graxos que são insaturados. Ou desculpe, existem ácidos graxos que são essenciais e não essenciais. Eu destaquei aqui não é dois ácidos graxos literalmente essenciais. Na verdade, são dois tipos, uma vez que o ômega 3 e o ômega 6 vão existir vários tipos desses ácidos graxos de ômega 3 e vários tipos de ácido graxo ômega 6. Porque se eu disser assim a você, olha, ácidos graxos essenciais, ômega 3, então tu vai achar que é uma molécula chamada de ômega 3. E na verdade não é. Existem diferentes tipos de moléculas ômega 3 e diferentes tipos de molécula ômega 6. Mas são ácidos graxos essenciais e você tem que acabar colocando na sua dieta aí, comendo alimentações como milho, óleo vegetal e até mesmo a soja e também a sardinha, tá? A sardinha também tem ômega 3, beleza? Então aqui eu tenho ácidos graxos essenciais ômega 6, que tem vários tipos, tá? Tem o ácido linoleico, que faz parte do bom funcionamento dos capilares sanguíneos. Esse nome aqui é ótimo. Araquidônico. O ácido graxo araquidônico também está presente em reações inflamatórias. Ó, minha boca. Por que eu falei inflamatória?
Por que eu estou dizendo assim? Participa de reações inflamatórias, inclusive também da composição de alguns medicamentos. Porque é o que vem na minha cabeça. Se vem na minha cabeça é porque eu leio muito sobre isso. Se eu leio muito sobre isso é porque isso adora cair em prova. Então, anota isso. O ácido do tipo gráfico, ômega 6, ácido araquidônico, ele é importante aí para processos inflamatórios, tá? Essencial também para a estrutura da membrana plasmática. E eu tenho também aí outro essencial, que é o ômega 3, que ajudam a reduzir os altos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Também tem o ácido linolênico e o eicosapentatônico. O linoleico ele é encontrado em formas vegetais, como óleos de soja e canola. E esse outro aí, que é também chamado de EPA, é encontrado principalmente em óleos de peixe marinhos, especialmente aqueles de águas frias. Pessoal, citou o nome colesterol e já vou de cara dizendo aqui um negócio. Esse negócio de colesterol bom e colesterol ruim induz você ao erro, porque você pensa que é a molécula que é ruim, mas na verdade a bioquímica da coisa não é a molécula em si, é o transportador, que é uma lipoproteína HDL, que é de alta densidade, e LDL, que é de baixa densidade. Fica atento a isso, tá? E aqui eu tenho a classificação dos lipídios. Então eu tenho os triglicerídeos ou glicerídeos. Tri, porque é 3. Então são 3 grupamentos aí que se ligam por meio de ligações éster. Três ligações. Esse componente chamado de glicerol liga-se com o ácido graxo. O nome dessa ligação é do tipo éster. E esses gliceróis, que são álcools, acabam se ligando aí ao ácido graxo, formando o triglicerídeo, beleza? Tri, porque vem de 3. O glicerol, no processo digestório, vai servir para uma coisa e o ácido graxo vai servir para outra. Por exemplo, o glicerol, ele pode servir literalmente para ser convertido em uma molécula de carboidrato em um processo de gliconeogênese. E o ácido graxo pode acabar sendo armazenado no seu tecido adiposo. Ácido graxo esse que vai ser transportado aí pelas lipoproteínas, tá? Triglicerídeos, entra a questão do óleo e da gordura. O óleo de origem vegetal acaba sendo insaturado, a gordura de origem vegetal acaba sendo saturada, tá? Dupla ligação em insaturado, ligação simples em saturado. Os cerídeos são as ceras, você tem aqui cera no seu ouvido, e como já dizia um grande colega meu, só coce seu ouvido com o cotovelo. Então, se você não consegue coçar o seu ouvido com o cotovelo, então é porque não é um lugar que você tem que estar cutucando direto. Então, quando for usar o cotonete para tirar a cera do ouvido, não empurra para dentro a cera, não. Saiba utilizar corretamente o cotonete. E os cerídeos aí também são importantes para a estrutura de colmeias também, né? Estes de ácido graxo e um álcool de cadeia longa. Massa, nem eu entendi essa informação que eu coloquei, mas é isso mesmo, tá? Cerídeos são as ceras, ok? Carotenoides, que são pigmentos, olha só, gente, é o que vem na minha cabeça, pigmentos fotossintetizantes. Então, alguns pigmentos fotossintetizantes, inclusive como clorofila, também aí o prepulsor são carotenoides. Então, são derivados de hidrocarbonetos com pigmentação laranja, amarela ou vermelha, pigmentos acessórios da fotossíntese, olha só, aí entrando aí a clorofila, e prepulsor da vitamina A. Vitamina A, retinol, carência de vitamina A, cegueira noturna, e vitamina A tem natureza lipídica. Olha que legal, né? E os esteroides, que entra o colesterol, principal componente da membrana plasmática, viu? Um dos principais componentes da membrana plasmática. Muita gente fala mal acerca do colesterol, pensando que colesterol bom, colesterol ruim, LDL, HDL, não sei o que, e acaba se fixando em uma coisa que, na verdade, não tem tanta assim, não estou entendendo. Esse lance de colesterol bom e colesterol ruim, é o que eu falei a vocês, está ligado ao transporte do colesterol pelo sangue, LDL e HDL. Quando tem quando tem uma predominância de um dos dois, acaba sendo danoso, tá?
Então acaba sendo, eu não vou dizer aqui LDL quem é ruim e quem é bom, não, porque isso aí, na moral, velho, isso aí já caiu demais em vestibular e é enxertar em você outra informação, tá? Então, colesterol é um tipo de lipídio componente de membrana plasmática, tá? E também precursor de hormônios sexuais, como a testosterona, a progesterona, ok? Então, fica aí para você essa dica e, claro, agora o que mais cai em prova de vestibular. Sinceridade, o que mais cai em prova de vestibular são duas coisas que caem de lipídio. Voltada à alimentação, a alimentação rica em gordura. Ela pode inclusive aumentar a concentração de gordura no sangue. Então, o ideal é que você acabe tendo uma alimentação balanceada, como eu falei agora há pouco, tá? Como eu falei agora há pouco, beleza? Então tá aqui o fosfolipídio que tem natureza anfipática também, porque tem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. A cauda hidrofóbica, como você pode perceber, é ácido graxo puro. Tem aqui uma parte de glicerol, olha só o glicerol, aquele mesmo glicerol do glicerídeo. E tem fosfato e tem os grupos colina aqui em cima, tá? Então isso aí forma o fosfolipídio e esse componente vai estar formando a membrana plasmática, que é formada pelo modelo mosaico fluido, ela fica se mexendo e a membrana seleciona quem entra e quem sai, ok? Aqui eu tenho as lipoproteínas, VLDL, proteína de densidade muito baixa, o LDL, proteína de densidade intermediária, o IDL, no caso, o LDL, proteína de densidade baixa e o HDL, proteína de alta densidade. Então, velho, HDL é bom porque ele carrega tudo, tá ligado? Então, ele acaba sendo considerado como bom. E o LDL, ruim, porque ele é mais complicado de transportar, de transportar substâncias, ok? Gente, eram essas as informações que eu queria falar para vocês, tá? HDL, colesterol bom, LDL, colesterol ruim. Cara, aqui para nós, faz tanto tempo que isso cai em prova de vestibular. Filtra o que eu falei da aula de hoje. Do que é que o lipídio é feito, a classificação do lipídio e fosfolipídio. Vá por mim, que é o que cai. Fora isso, estude um pouco mais acerca de obesidade, de alimentações que são balanceadas, que isso vale muito a pena, tá? Uma aulazinha aqui para vestibulares, uma aula mais rápida, porque de fato lipídios é isso que eu estou falando para vocês. Espero muito que você tenha gostado. Um forte abraço e claro, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!